Então, na minha pesquisa, eu via o quanto a impunidade e a sensação de impunidade, que são coisas distintas, afetavam a motivação do policial militar. Então, veja, se o policial se arrisca diariamente por algo que não tem significado mais para ele, quer dizer que a vida dele não tem significado. Então, é absurdo, que é totalmente absurdo. Porque quando ele se arrisca, mas por algo que ele acredita e que ele recebe o reconhecimento dessa sociedade, aquilo motiva, aquilo gera energia, aquilo faz com que ele possa, inclusive, se for o caso, cometer aquilo que Durkheim fala do suicídio altruísta, que é numa situação que você tem uma situação com reféns, enfim, e de repente você não está ali com um atirador de elite, é só você que tem que entrar ali naquela situação, e às vezes é uma situação que você não sabe realmente o desfecho dela, e pode ser que ali você perca a sua vida. Nesse sentido, ou seja, você tem o reconhecimento de que aquilo é possível de acontecer e você se coloca em sacrifício para a causa que você acredita. Então, esse é o suicídio altruísta. Então, vejam como isso também está relacionado com a profissão, né? Com a atividade do policial militar. Nesse momento, aquele que então era apenas um guerreiro, porque guerreiro a gente pode colocar num sentido mais amplo, que todos nós temos essa força dentro de nós. Só que o policial militar, de uma maneira, né, geral, ele acaba manifestando mais elementos do arquétipo do guerreiro. E entendam aqui, quando a gente fala arquétipo do guerreiro, as pessoas pensam, é para ir para a guerra, é o combate e tal. Não é isso, é aquele que realmente luta por uma causa. Se daí ele vai manifestar o arquétipo do herói, que são coisas distintas, é possível que manifeste ou não, isso não diminui o valor do guerreiro, ou numa situação em que ele realmente defende um refém de uma situação ali, e impede, né, o cometimento de um crime, ali naquele momento ele pode se tornar um herói. Percebem? Mas o que mobiliza não é o desejo de ser herói, porque se ele se mobilizar apenas por esse desejo de ser herói, ele pode estar mais focado numa vaidade pessoal do que em servir a comunidade. Então, o arquétipo, né, do herói, ele deveria ser uma consequência do altruísmo do guerreiro. Percebem? E nunca também como uma pressão, que foi algo que eu detectei na pesquisa, que depois motivou um livro também sobre isso, que é falando sobre a sombra, né, do guerreiro, é que alguns profissionais se sentiam cobrados pela sociedade de terem que manifestar esse heroísmo, de terem que ser reconhecidos como heróis. E não, nós não precisamos tanto de heróis, nós precisamos de guerreiros, porque os guerreiros, se a gente olhar no sentido arquetípico, eles utilizam realmente uma base de valores que a gente vê na instituição militar, essa base muito consistente e que se perpetua, vai se perpetuando após comando, é algo que é da fundação realmente, né, da instituição. Da mesma forma, a gente vê as instituições religiosas e a instituição familiar, ela tem valores. E se vocês observarem, alguns desses valores, eles são coincidentes, não é? Eles na verdade, se reforçam mutuamente. E quando a gente pensa na ideia de prevenção, tanto ao suicídio, que é a autoviolência, quanto à violência, né, direcionada a uma outra pessoa, a gente acaba pensando na importância de trabalharmos a prevenção. Então, aí, claro, a necessidade de entender o que leva uma pessoa a cometer suicídio.